acho que isso aí é o que Paulo disse lá em Timóteo, né? Amontoarão para si doutores, sofrerão comichão nos ouvidos. É o evangelho que não confronta, né? É o evangelho mais confortável. Sim. Você pode vir como está, Jesus te ama como você é. O fato é que se Jesus me amasse do jeito que eu sou, se Deus me amasse do jeito que eu sou, eu não precisaria mandar Deus, Jesus, ué. Pra quê? Precisaria. Então, assim, cara, é absurdo o crescimento, né? Agora, por outro lado, a pergunta que não quer calar é o seguinte: será que a nossa igreja está preparada para receber essa gente? Como que a gente vai tratar essa gente? Se chegar um homossexual na nossa igreja, uma lésbica, como a gente vai tratar essa gente? Vai colocar eles num canto assim, aí orar, fazer uma campanha para expulsar o demônio? Porque tem gente que acha que é demônio, homossexualismo, né? Outros acham que é doença. Esse dia a pessoa perguntou se era demônio e doença. Isso não é nem demônio nem doença. O que é então? É um desejo que a pessoa tem e deixou vencer pelo desejo. Sim. Então deseja. É demônio? Não, não é demônio. Ah, mas por que a pessoa não quer se libertar? Pô, primeiro a pessoa não quer se libertar, né? Quem quer se libertar, se liberta. Vamos. Ah, mas a pessoa não consegue. Consegue. Ah, por que não consegue? Primeiro não consegue porque não conheceu a verdade. Não é? João 8,32, não é isso? Conheça a verdade te liberta. Se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. A outra coisa é um texto de Romanos 1,27, que Paulo fala lá. Existem umas coisas muito importantes na fala de Paulo. Porque Paulo fala Paulo usa dois verbos lá. Paulo usa o verbo "os entregou às paixões", e depois Paulo fala que Deus os abandonou. Quando que Deus abandona alguém que vive... Isso é só minha opinião, se você não concordar, tá tudo certo também. Como que Deus abandona alguém que vive na prática homossexual? Por que Deus abandona? Porque quando o pecado deixa de ser pecado e torna-se iniquidade, é um sinal visível de que você não tem mais. Você não quer mais. O que é iniquidade? Iniquidade é aquilo que você faz constantemente. Não porque você caiu e fez, fracassou aqui e fez. Não, mas você faz de outra maneira. Todo dia você faz. Sabendo que é pecado, você faz todo dia, você pratica todo dia. Aí deixa de ser pecado, torna-se iniquidade. Então, quando Deus abandona alguém a essa prática, é porque essa pessoa entende e sabe que o que ela faz é pecado. Mas ela continua na prática. Então ela torna-se uma pessoa iníqua. E aí o que é pecado não é pecado, é uma iniquidade. Então, a Lana Holder, para mim, é uma iníqua. A esposa dela é uma iníqua. E todos aqueles que congregam com ela são iníquos. Por quê? Ele sabe. O cara não precisa ser crente para saber que homossexualismo é pecado. Eu conversei com várias pessoas que são homossexuais e não são crentes. Então, o que você acha? Ah, pastor, é pecado, eu sei que é pecado. Mas não consigo me libertar. Aí tem essas coisas, eu não consigo me libertar. Há uma diferença de você não conseguir se libertar, de você não querer se libertar. Uma diferença muito grande. E a maioria das pessoas querem jogar para Deus. Se Deus não aprova, por que ele não me tira o desejo? Porque o desejo Deus colocou. Quando Deus falou para Adão assim, Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer. Aquela dali você não come. Quando Deus disse para Adão, daquela você não come, Deus colocou no coração dele o desejo de comer. E por que Deus permite o desejo? Porque é sinal que você tem livre-arbítrio. Você pode fazer. Né? Se Deus não quisesse que ele comesse daquela árvore, ele tinha plantado uma só. Sim. Ele plantou duas, para dar direito de escolha. É por isso que tem 2 caminhos. Foi 2 árvores plantadas. Tem bênção e maldição. É tudo dupla, né? Você pode escolher o que você quer. Então, quando você escolhe ser o que você não nasceu para ser, você se autodestrói. Você pode ter certeza absoluta, toda pessoa que vive na prática do homossexualismo, ela se autodestrói, porque ela sabe que ela está querendo ser o que ela não nasceu para ser. Essa pessoa não é feliz na sua totalidade. Eu sou feliz. É que a gente confunde alegria com felicidade. Alegria consiste no que você tem, felicidade no que você é, ou do que você não tem. Independente do que eu tenho, eu sou feliz. Agora, alegre é só se eu tiver um copo, uma caneca dessa aqui e uma mesa dessa aqui com um monte de coisa para comer. Se eu tirar tudo isso aqui, eu fico triste. Por quê? Porque a minha alegria está condicionada. A maioria das pessoas vive uma alegria condicionada. Crentes, quando deixam de ser abençoados ou de receber aquilo que eles pediram para Deus, eles ficam tristes, porque a alegria deles está condicionada ao que Deus pode dar e não sobre o que Deus é.
Aí Paulo tem que ensinar os crentes de Filipos e a nós a lei do contentamento. Paulo disse assim, ó, recebi tudo, estou suprido, tenho abundância, desde que Epafrodito me passou as mãos, aquilo que vocês me deram. Aí ele faz uma ressalva, não que eu esteja passando necessidade, alto lá, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Tenho muito contente, escassez estou contente, com saúde contente, sem saúde contente, preso contente, solto contente. Não é sobre o que eu tenho, é sobre o que eu posso. E porque eu posso. E o que eu posso? Eu posso todas as coisas. Eu posso ter e posso não ter. O que me fortalece é o que faz a diferença. Não é sobre o que eu posso, é sobre quem me fortalece. Então, se é Deus que te fortalece, você pode todas as coisas. Agora, que Deus não vai arrancar desejo do coração de ninguém. Esse dia um cara disse, ai, pastor, o cara mandou mensagem, pastor, eu vivo me masturbando, sim, eu queria parar. Por que Deus não faz eu parar? Porque seu irmão... Porque é o irmão, não é Deus que tem que fazer você parar, doido. Se Deus tirar o seu desejo, aí você vai virar um gay, vai virar um satanás, vai virar sei lá o quê. Controle-se, meu amigo. Pastor, mas eu não consigo. Falei, corta as duas mãos. Arranca fora. Falei, não peça pra ninguém fazer isso por você. Mas, assim, a gente começa a transferir muita coisa pra Deus. Sim. Porque... Deus, bem que Deus podia, né? É igual aquele cara que pegou o filho, levou pra Jesus e pediu pros discípulos. Aí Jesus chegou, ele disse, trouxe-te o meu filho para ser liberto. E não conseguiram os discípulos. Aí depois ele transferiu pra Jesus. Se o senhor pode fazer alguma coisa, eu disse, alto lá, o filho é seu, cara. Não é sobre o que eu posso fazer, é sobre o que você pode crer. Você pode crer? Posso. Então tudo, cara. Absolutamente tudo. Então uma pessoa que vive na prática da homossexualidade, se você pode crer que você pode ser liberto, tudo é possível ao que crer. Pastor, e diante disso, a igreja deve confrontar ou aceitar? Como que a gente... Eu acho que a igreja tem que acolher primeiro e confrontar depois. A igreja confronta sem acolher. A igreja confronta sem confortar. A igreja confronta sem abraçar. A igreja, então, isso não é um confronto. A igreja expulsa. A igreja expele. Você traz primeiro. Confronta depois. Jesus trouxe a mulher samaritana primeiro. Perfeito. Você tem, como sendo, olha o desprezo. Como sendo tu, judeu, pede água para mim, que sou samaritana. E Jesus está assim, cala tua boca, você é uma mulher. Ele disse, não. Se você soubesse quem é que pede água para você, você ia pedir água para mim e eu te daria uma água viva. O senhor é maior. Olha a conversa. Ela chama Jesus de, como sendo tu, judeu, depois chama de Senhor, depois chama de profeta. Depois diz, quando a conversa é tão envolvente e é tão boa que a Bíblia diz que ela foi embora e deixou o cântaro. Ela não precisava mais do cântaro, ela tinha recebido uma fonte. Entendeu? Então a conversa foi tão boa. Jesus não foi lá. Eu sei que você tem marido. E olha que Jesus perguntou, chama o teu marido. Ela disse, deu ruim, hein? Tive 5. Cara, a mulher casou mais que a Gretchen. Aí tá difícil. Ela teve 5 maridos e tinha mais um. 6. Que não é, ela era hexa. Hexa. Ela tinha 6 maridos. E Jesus falou assim, você falou bem, porque o que você tem não é teu. Aí Jesus chamou ela de prostituta. Sai daqui, sua condenável, miserável, espírito de pombagira. Não, cara, Jesus tratou ela. Jesus trouxe ela. Quando ele ganhou, ele confrontou. Então a igreja precisa trazer essa gente primeiro para depois confrontar. Jesus não confrontou Pedro longe, ele trouxe, mudou até o nome. Disse, nossa, irmão, você é Pedro, cara. Você tá comigo agora, comigo, para trás de mim, Satanás. Confrontou, mas trouxe perto primeiro. Então a igreja precisa primeiro acolher, para depois confrontar. O problema é que a igreja quer confrontar sem trazer. Sim. É só bater, né? E aí você distancia mais. Então, muito também da culpa deles não quererem ir para a igreja é por essa ação reativa deles chegarem e serem maltratados, confronto sem piedade, sem misericórdia. Eu acho que é. Eu acho não, tenho certeza que é. Porque a igreja precisa acolher essa gente, né? Como que a igreja acolhe? Precisa acolher. A igreja precisa pegar os gadarenos, expulsar o demônio e ver os vestidos primeiro. A igreja precisa vesti-los. Os caras ficam, o gadareno tá aqui, o cara tá vestido, cara. O cara não anda mais pelado. Ele tá vestido bonitinho, tá aqui, ó. Ele disse, Então a igreja precisa acolher. A gente não pode viver nesse embate só de Romanos 1:27. Porque o homem deixa do uso natural da mulher sem trabalho. Tá, isso aí eles sabem. Eles sabem disso. Mas e o outro lado? E o Deus amoroso que te aceita, que te recebe como você é, Sim. mas não deixa você permanecer como você está?
Mas ele te A aceita. mudança é causada nesse processo, né? Porque assim, se é evangelho, tem que ter mudança. Sim. Se o evangelho não muda, tem alguma coisa ruim com o evangelho. O evangelho nosso tá tão pobre que a gente ganha uma alma, tem que fazer um discipulado de 6 meses para batizar o cara. O evangelho da igreja primitiva era assim, ó. O cara tava lá, o eunuco da rainha de Candace. Felipe disse, você tá entendendo aí? Não tá entendendo nada. Você para esse trem aí que eu vou aí. Felipe correu, subiu na carruagem. Disse, cara, tô lendo Isaías 53. É dele ou é de outra pessoa? Não, tá falando de outra pessoa. Pregou. O cara disse, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Você crê? Crê. Então te bufa, joga na água e pronto. Eu acho mó... Eu vou usar igual o termo do povo aqui do São Paulo. Eu acho mó da hora essas igrejas que o cara aceita Jesus de manhã, à tarde ele já é batizado, à noite ele já tá no culto e já toma a ceia. Não, não pode. Temos que preparar essa pessoa, treinar. Tá bom, eu não sou contra o discipulado. Mas você imagina a graça que tinha esse evangelho, cara? Que o camarada aceitava de manhã, à tarde o cara já não fumava mais, o cara já não bebia mais cachaça, o cara já tava libertão, já tava batizando. E era perigoso o cara batizar e já se batizar com o Espírito Santo. Uhum. Entendeu? Eu cansei de ver isso na igreja. Hoje não. Aí hoje, olha pra você ver, a minha, assim, não é revolta, né? Mas a minha coisa mais absurda é que tudo tem que girar em torno de grana. Olha, você vai ser discipulado agora, temos a revistinha do discipulado. Você vai comprar a revista. Cara, o cara nem entrou, você já tá vendendo uma revista pro cara. Você dá de graça, meu irmão. Eu tô fazendo uma série de revistinhas agora, de livretos que eu chamo. Assim, e eu, daqui uns anos, acho que esse ano, se Deus quiser, eu vou levar esses livretos que hoje eu ainda vendo, né, que ajuda o meu ministério. Mas eu quero levar para dar de graça para essa gente. Esse povo, assim, estão aqui, leva para sua casa, lê. Cara, porque tudo é vendido na igreja, cara.